Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020, esta é a nossa lição de número 24, cujo tema é Evangelização, Missão da Igreja. Antes de nós darmos início à nossa lição, vamos fazer a nossa costumeira oração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua santa presença em oração, fazemos confissão dos nossos erros e falhas e pecados, e clamamos, Senhor, pelo sangue precioso de Cristo naquela cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nossos erros e as nossas falhas. Nos purifica, nos limpa, nos lava agora e nos conduza pelo Teu Santo Espírito a essa lição que nós vamos ter. Desde agora, nós te agradecemos no nome santo, bendito e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Lição 24, Evangelização, Missão da Igreja. Texto base, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. A verdade prática dessa lição é: a Igreja de Cristo não pode enclausurar-se dentro dos templos, mas deve cumprir a sua missão por toda parte onde estão os pecadores. Então, essa é uma missão básica da igreja, irmãos, e que muitas das vezes, infelizmente, está sendo relevada a segunda, terceiro ou até o último plano, né? Então, realmente, o Espírito Santo hoje, nessa lição, faz-nos um convite, né? A retomada da grande missão da igreja, ir e pregar o Evangelho a toda criatura, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a missão básica, fundamental da igreja. Algumas aulas atrás nós estávamos falando a respeito de eleição e predestinação, e nós mencionamos inclusive esse texto que está em Marcos capítulo 16, 15. Porque se por acaso, não é, a eleição, a predestinação fosse feita da maneira que alguns segmentos religiosos falam, né? Então não haveria necessidade do ID, porque todos já estavam predestinados, uns para ir para a vida eterna, para a salvação eterna, e outros para o inferno. Não, isso não existe realmente, e o Senhor Jesus nos deu o ID justamente por isso, para que nós vamos e preguemos as boas novas, amém? Logo abaixo aí você vai ter a leitura diária de segunda a sábado com textos relevantes a respeito desse tema. E a nossa leitura bíblica em classe está em dois evangelhos hoje. A primeira em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e a segunda em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. Então a primeira leitura, Mateus 28, a partir do verso 19, a palavra diz assim: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. E a segunda leitura está em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, que diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Então, o envio do Senhor Jesus é algo muito claro, e ele está sobre a igreja, não é?
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão básica da igreja. E quando nós dizemos é a missão básica da igreja, entenda-se em igreja aí o corpo de Cristo como um todo. Não necessariamente apenas a liderança, não necessariamente apenas o corpo diaconal, não necessariamente apenas os pastores, não necessariamente apenas um grupo de pessoas a saírem a evangelizar, não, mas a igreja. Essa missão foi dada, foi confiada pelo Senhor Jesus para que a igreja saia e realmente vá evangelizar, vá anunciar as boas novas do evangelho. Amém? Glória a Deus. Interagindo entre nós, busquemos continuar sempre em comunhão com o Espírito Santo. Afinal, essa comunhão faz toda a diferença na nossa vida enquanto cristãos. O Senhor Jesus, quando ensinava as Escrituras, estava repleto do Espírito Santo. Ele próprio concedeu-nos o seu Espírito a fim de ensinarmos com ousadia e desembaraço e unção. Não são as nossas belas palavras que vencem o mal e transformam a vida das pessoas, mas a palavra do Senhor transmitida é que faz a diferença. Amém? Glória a Deus por isso. Então, em primeiro lugar, buscar a comunhão com o Espírito Santo. Você não sai para o campo de batalha sem a couraça, sem as armas, sem a ferramenta. Você não sai para o campo de batalha espiritual sem a cobertura do Espírito Santo de Deus. Nós, de nossa própria conta, nós não podemos absolutamente nada. A palavra do Senhor é clara: sem mim nada podeis fazer. Então é na unção do Espírito Santo, é orando, é se consagrando, é buscando de Deus: Senhor, me dá a direção para que nós possamos evangelizar. Em qualquer lugar aonde a igreja se prontificar a entrar, queridos, tem que ser na unção do Espírito Santo. Tem que buscar, tem que se consagrar, tem que jejuar, tem que clamar a Deus para que o Senhor vá junto. Eu me recordo, irmãos, de há alguns anos atrás, quando eu fazia parte realmente assim de uma forma ativa de grupos de evangelização, de um evento que aconteceu conosco lá no viaduto Condessa de São Joaquim, fica na Bela Vista, ali próximo à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Nós estávamos num grupo de umas 10, 12 pessoas evangelizando naquela região, e havia ali bem próximo ao viaduto um grupo de mendigos, pessoas de rua, não é? Em condição de rua, que estavam sentados e alguns deitados ali na calçada, próximo ao viaduto Condessa de São Joaquim. E lá estávamos nós evangelizando. Quando nós chegamos perto daquele grupo para evangelizar, um outro cidadão, um outro homem que estava do outro lado da calçada, lá próximo do farol da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, viu que alguém tinha chegado próximo do grupo dele. E ele saiu disparado, correndo em nossa direção. Quando eu vi que aquele homem estava correndo na nossa direção, eu imaginei, vai tentar nos agredir, porque nós estamos aqui evangelizando. Irmãos, quando aquele homem chegou próximo a nós, não é? Ele veio correndo, ele parou imediatamente como se alguma coisa o segurasse, não é? E ele nos olhou, a todos que nós estávamos evangelizando ali, estávamos entregando alguns panfletos, alguma palavra de Deus, conversando com aquelas pessoas, e ele encostou num muro e ficou encostado ali, apenas observando. Então, eu tenho certeza, aquela experiência ali me demonstrou de uma forma bem clara a unção e a presença dos anjos do Senhor ao nosso derredor. Se nós simplesmente estivéssemos ido naquele lugar, não é? Falado com aquelas pessoas que estavam em condição de rua, sem uma devida preparação espiritual, muito provavelmente poderia ter acontecido conosco algo semelhante que aconteceu, não é? Com os filhos daquele sacerdote que está lá em Atos dos Apóstolos, não é? Que eles foram tentar expulsar os demônios de umas pessoas e eles disseram: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, não é? O diabo, olhando para a cara dele, a cara daqueles homens, falou simplesmente:
Eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E a Bíblia diz que pularam em cima daqueles homens lá e eles saíram correndo nus. Então, quer dizer, tem que haver uma preparação espiritual para que você realmente venha a evangelizar, para que você venha realmente falar do amor de Deus. Isso, evidentemente, dependendo do lugar que você vai, não é? Então, se você vai, por exemplo, nessas comunidades carentes, se você vai aonde existem pessoas realmente possuídas, não é? Pessoas que realmente estão numa condição de vida ruim, que se entregam a drogas, que se entregam, né, a bebidas alcoólicas fortes e por aí afora vai, você tem que realmente entrar naquele lugar na unção e no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, porque do contrário, você não vai conseguir evangelizá-las e pode colocar até mesmo a sua vida em risco. Então, é necessário uma preparação do ponto de vista espiritual para que você realmente venha a fazer esse tipo de evangelização. Isso, inclusive, é um tópicozinho que nós abordamos quando a gente dá aquele curso de batalha espiritual. É algo muito interessante e assim que for possível, assim que o Senhor permitir, nós vamos realmente apresentar esse curso na igreja. Amém? Glória a Deus. Então, a unção do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele concedeu a todos nós o seu Espírito para quê? Para que nós possamos ensinar com ousadia, com desembaraço e com unção, não é? Então, não é a minha persuasão, não é a minha palavra, não é a minha capacidade de convencer alguém que vai fazer com que ela seja convertida a Cristo, mas é o próprio Espírito Santo trabalhando através das palavras que saem dos nossos lábios que vão tocar na vida daquela pessoa e fazer com que ela, caindo em si, ela saia realmente daquela condição de vida caída que ela está e venha para a luz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos dessa lição. Após essa aula, nós devemos estar aptos a definir as 4 determinações de Mateus 28, estabelecer a distinção entre missão intracultural e transcultural e descrever os problemas urbanos que desafiam a igreja. Um deles é esse que eu acabei de citar, né? Problemas urbanos realmente complicados no momento da evangelização, mas que na unção do Espírito Santo nós conseguimos ir e atender ao ID do Senhor Jesus, né? Acatar e atender aquele envio para a evangelização que o Senhor Jesus nos dá lá em Marcos 16. Introdução. Evangelização é o esforço conjunto e contínuo da igreja como um todo para anunciar o evangelho de Cristo aos pecadores. O progresso de uma igreja local não pode ser medido ou avaliado apenas por suas atividades filantrópicas, educacionais e materiais. O progresso real de uma igreja vem do seu alcance evangelístico, juntamente com seus frutos espirituais, como resultado da semeadura da palavra de Deus. Todas as demais atividades são importantes, mas a prioritária e incessante para todos os membros da igreja deve ser a evangelização. Então, é prioridade, não é? Não adianta, às vezes, a igreja local ela ter um bom ministério, por exemplo, na área social, distribuição de cesta básica, distribuição de quentinhas, de marmita para as pessoas que vivem nas ruas, distribuição de cobertores na época do inverno, e outras causas sociais. Tudo isso é nobre, tudo isso é função, tudo isso é necessário, tudo isso é fundamental, faz parte, não é, da igreja em si, e nós devemos realmente dar atenção a esse tipo de comportamento, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus nos ensina o amor ao próximo, o Senhor Jesus nos ensina a caridade, a misericórdia para com as pessoas que estão passando por necessidades. Mas a prioridade da igreja é o anúncio das boas novas. Para quem? Para aqueles que estão lá fora e que não conhecem a Cristo. Então não adianta a gente ficar simplesmente reunido, como no início da lição, a lição falou, enclausurados dentro do templo e as vidas se perdendo lá fora. A igreja tem que sair do interior do templo, das 4 paredes, e alcançar o mundo, porque foi para isso
que ela foi constituída. Foi para isso que ela foi enviada pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Tópico 1, definição de termos. Existem 3 palavras interligadas na proclamação das boas novas que merecem a nossa atenção: evangelho, evangelismo e evangelização. Estas definem e explicam a missão máxima da igreja na terra. Primeiro, evangelho. Só entenderemos a importância da missão evangelizadora da igreja compreendendo o significado do evangelho. O que é evangelho? No sentido mais simples, o evangelho é definido como boas novas da salvação em Cristo. Em outras palavras, evangelho é o conteúdo da revelação de Deus em Jesus Cristo como Salvador e como Senhor de toda criatura que o aceitam como seu Salvador pessoal. Evangelho, portanto, é o conjunto das doutrinas da fé cristã que deve ser anunciado a toda criatura. Conjunto de doutrinas da fé cristã que deve ser anunciado a toda criatura. Então, todo ser humano deve ter o conhecimento das boas novas do Evangelho. Quem é Jesus Cristo? Qual foi a missão do Senhor Jesus na terra? Por que ele foi para a cruz do Calvário? Quem ele é hoje? Quem ele representa? Não é? Então, essas boas novas devem ser entregues às pessoas, né, para que elas saibam, para que elas tomem conhecimento dessas boas novas e possam se salvar. 2. Evangelização. Mateus 28 apresenta o imperativo evangelístico de Cristo à sua igreja, com 4 determinações: ir, fazer discípulos, batizar e ensinar as doutrinas da Bíblia. Amém? Isso é a evangelização. É você levar esse conhecimento às pessoas. É aquilo que nós acabamos de ver num tópico atrás. É você sair de dentro das 4 paredes da igreja e ir e anunciar as boas novas. Depois, fazer discípulos. Depois, batizá-los e ensinar as doutrinas de acordo com a palavra de Deus, para que ela tenha uma vida pautada na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. E 3, evangelismo. Possui um caráter técnico porque se propõe a ensinar o cristão a cumprir de modo eficaz a tarefa da evangelização. O evangelismo implica numa ação ativa pelos membros para desenvolver outras 3 ações necessárias à pessoa do evangelista: informação, persuasão e integração do novo convertido. Amém? Então, esse terceiro tópico que trata do evangelismo é justamente o ensino. Amém? São ferramentas que o evangelista usa para que ele possa passar a informação das boas novas para aquele que está sendo resgatado. A síntese do tópico 1 é evangelho, evangelização e evangelismo distinguem-se quanto à prática, mas possuem as mesmas formações linguísticas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Passemos agora ao tópico 2, a base da evangelização. A tarefa da evangelização está firmada em 3 bases distintas: a base cristológica, a ministerial e a sociológica. A cristológica: é evidente que a mensagem que pregamos aos pecadores tem que ser a mesma que Cristo pregou quando esteve na terra. Jesus, ao iniciar o seu ministério terreno, o fez a partir da cidade de Nazaré, e quando ele entrou numa sinagoga, levantou-se para ler a Escritura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ao abrir ele leu e explicou o texto que está em Isaías 61, 1 e 2. Nessa escritura, Cristo se identificou com a missão para a qual ele viera, mas não restringiu a mensagem e a missão para si, pois outorgou-as aos seus discípulos. Ora, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus para proclamar as boas novas habita na igreja para que ela dê continuidade à proclamação da mensagem salvadora do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele dia, Jesus entrou na sinagoga e entregaram a ele o livro do profeta Isaías. Quando Jesus abriu o livro, estava lá na passagem de Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a anunciar as boas novas. Então, o Senhor Jesus declarou ele próprio que o Espírito Santo estava sobre ele para que ele pregasse as boas novas e anunciasse o reino de Deus a todos aqueles que ali estavam ouvindo.
esse Espírito que estava sobre a vida dele, ele outorgou sobre a igreja. Esse Espírito que estava sobre ele está hoje sobre a igreja, está sobre a minha vida, sobre a sua vida, está sobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Para quê? Para que nós possamos ficar apenas e tão somente olhando uns para os outros e dizendo, olha, nós temos o Espírito Santo? Não. Para que nós vamos e demos continuidade àquele trabalho, a proclamação daquela mensagem salvadora do Evangelho, né, que Cristo anunciou no seu ministério terreno. Então, esse trabalho, né, ele deve ser continuado através da Igreja de Jesus. Irmãos, nós não fomos chamados para ficar apenas e tão somente nos bancos, assistindo aos cultos, louvando a Deus ali e tendo aqueles momentos maravilhosos, enquanto nós conhecemos pessoas que estão passando por problemas sérios, pessoas que estão com problemas nas suas famílias, nos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, e que não conhecem o poder restaurador de Jesus. É missão da igreja anunciar as boas novas. É missão da igreja falar do amor de Cristo, mostrar para as pessoas lá fora que elas não têm necessidade mais de viver uma vida debaixo das patas de Satanás. É missão da igreja mostrar para as pessoas que Cristo já fez um trabalho de resgate na cruz do Calvário e elas estão inseridas nesse plano de resgate de Deus. Então, é necessário que nós nos levantemos, não é, na autoridade do nome de Jesus e na unção do Espírito Santo e vamos sair da igreja, das quatro paredes, para anunciar nos bairros, nas ruas, na vizinhança, que Jesus Cristo vive e que Ele quer que elas sejam alcançadas para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Tópico 2, subtópico 2 também fala sobre a base ministerial, que é realmente o sacerdote, né? O rei, sacerdote e o profeta. E o item 3 fala sobre a base sociológica. A síntese do tópico 2 é os 3 pilares que alicerçam a evangelização, cristológico, ministerial e sociológico, descrevem os fundamentos por meio dos quais a igreja local realiza a missão evangelizadora. Glória a Deus. Passemos agora, irmãos, ao tópico 3. Antes disso, eu quero lembrar a você que o PDF dessa lição está disponível para você ali no grupo de WhatsApp, não é? da nossa EBD, da PIBPAN. Então, acesse o grupo de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical, da PIBPAN, abra ali a lição, não é? Imprima, leia direitinho, compare com a Bíblia Sagrada, ore ao Espírito Santo e ele vai levar você ao conhecimento de todas as coisas. Amém? Tópico 3, evangelização urbana e transcultural. 1. Evangelização urbana. Sem prescindir da evangelização nos meios rurais, é um fato notório em nossos tempos que a vida urbana é uma realidade que desafia e exige da igreja uma pronta atitude para alcançá-la. Existe um fluxo migratório incontrolável de pessoas que deixam a vida rural e saem em busca de melhores oportunidades nas grandes cidades. Muitos problemas sociais resultam da desorganização da vida urbana e a igreja deve estar preparada para responder a esses dilemas. Estratégias adequadas devem ser desenvolvidas para alcançar as pessoas. Os problemas típicos da vida urbana, tais quais a diversidade cultural, marginalização social, materialismo, invasão das seitas e as tendências sociais, desafiam a igreja no sentido de afetar a essência da mensagem do Evangelho e demonstrar o poder da palavra de Deus que transforma e dá esperança a todos. Então, aqui está abordando um pouquinho a problemática das grandes cidades, dos grandes centros. E um exemplo disso eu citei logo no iniciozinho da aula, não é? Pessoas sem casa, sem teto, sem trabalho, sem emprego, sem condição absolutamente nenhuma na vida, jogadas numa calçada, né? Mas nem por isso menos amadas pelo Senhor. Pessoas que precisam ter o conhecimento de que Cristo já pagou um alto preço, né?
para que elas não passem por aquilo que elas estavam passando. Pessoas que foram compradas não com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas sim com o precioso sangue de Jesus vertido naquela cruz do Calvário. Homens e mulheres que são preciosos aos olhos de Deus. Pessoas que têm que tomar o conhecimento da verdade do Evangelho, daquilo que Cristo fez por elas. E como que elas vão tomar esse conhecimento? Né? A Bíblia pergunta isso, inclusive, como é que elas vão ter o conhecimento se não há quem pregue? Então, é necessário que nós, que somos igreja, é necessário que nós, corpo de Cristo, venhamos a buscar essa unção de Deus, buscar, não é, essa missão do Senhor e se predispor a ir e anunciar as boas novas. Amém? O 2 fala sobre a evangelização transcultural, que começa na vida urbana com diferentes culturas vividas pelos seus habitantes, porém ela avança quando requer dos missionários uma capacitação especial para alcançar as pessoas. É preciso que o missionário tenha uma visão nítida de que a mensagem do evangelho ela é global. O cristianismo deve alcançar cada tribo, cada língua, cada povo, cada nação, até as extremidades da terra. Aleluia. Então, isso aí é a pessoa que tem sente no seu interior aquele chamado missionário, né? Pessoa para ir para outro país anunciar a palavra de Deus. Então, ela é transcultural. Ela é, no caso, no primeiro tópico nós vimos a evangelização urbana e agora a evangelização transcultural. Sintetizando o tópico 3, ele diz: a missão evangelizadora da igreja é local e ela é global. Enquanto a evangelização local é intracultural, dentro da cultura do evangelista, a global ela é transcultural, que é fora da cultura do evangelista. Então, muitas das vezes, a pessoa, por exemplo, o cidadão é brasileiro, não é? E ele é enviado, por exemplo, para a África, num país de língua estrangeira, estranha, né? Porque existem países na África também que falam português, mas vários deles não falam. Às vezes a pessoa vai para um país daquele para poder anunciar as boas novas do Evangelho. Realmente é uma missão, realmente requer da pessoa, né, esse desejo, essa fome, né, por anunciar a palavra do Senhor e, obviamente, que deve buscar muito do Espírito Santo de Deus, essa unção, essa capacitação para que ela possa ser útil ao Evangelho num outro país. Amém? Concluindo, a mensagem do Evangelho deve ir a todas as extremidades da terra, porque a salvação que Cristo consumou no Calvário visa a toda a humanidade. A igreja não pode negligenciar a sua missão principal. Qual é? Alcançar todos os povos com a mensagem do Evangelho. Aleluia. Amém? Irmãos, isso diz respeito a mim, isso diz respeito a você, isso diz respeito à igreja local e à igreja de Jesus Cristo sobre a terra, não é? Se nós não podemos ir, nós devemos buscar de alguma maneira financiar os missionários para que eles possam ir anunciar. Agora, no contexto do nosso bairro, no contexto da nossa rua, no contexto da nossa cidade, no contexto da nossa vizinhança, nós temos essa missão que nos foi dada pelo Senhor e nós não podemos ser negligentes quanto à execução dessa missão. Ide pregai o evangelho a toda criatura, diz a palavra do Senhor. Então, ele nos deu esse envio, ele nos deu esse ide, ele nos deu essa missão. Cabe a nós realmente entendermos isso e partirmos para cumprir, não é, aquilo a que o Senhor Jesus nos propôs. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Logo abaixo aí você tem aquele joguinho de perguntas e respostas para que você possa refletir a respeito desse tema tão relevante que nos traz a lição de hoje, que é a lição de número 24, evangelização, missão da igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor? Aleluia. Feche os seus olhos aí e vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença para te agradecer. Te agradecemos, Pai, por essa mensagem maravilhosa que o Senhor nos deu nesses minutos dessa aula da Escola Bíblica Dominical.
e agradecemos, Senhor, para que o Senhor realmente nos chame a atenção para a necessidade de nós estarmos, né, entendendo esse envio do Senhor, o ide que está lá em Marcos 16, e realmente assumirmos essa postura evangelística, essa postura de missões, de levar realmente a palavra do Senhor a todos os lugares aonde nós formos e a todas as pessoas que ainda não conhecem. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor a cada dia nos capacite para isso, que a cada dia o Senhor torne a igreja como um todo, Senhor, ciente dessa necessidade, da necessidade de estar se predispondo a sair das quatro paredes e indo alcançar as pessoas que estão lá fora. Nós te pedimos e nós te agradecemos desde agora, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, queridos. Olha, realmente esse tema é um tema maravilhoso, um tema da evangelização, mas como eu disse, algo que realmente chama a nossa atenção para essa necessidade, para que nós não nos acomodemos, irmãos, nas quatro paredes do templo, para que nós não venhamos a ficar acomodados ali todos os domingos, simplesmente assistindo o culto, as ministrações, nos emocionando na presença de Deus, porque é maravilhosa a unção do Senhor, mas não nos esquecendo da nossa missão principal, que é evangelizar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Glória a Deus. Erga suas mãos e receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam hoje, agora e para sempre sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu te abençoo e eu te envio para que você realmente viva uma semana nova pela frente que está entrando debaixo da unção e do poder do Espírito Santo de Deus, e em nome do Senhor Jesus. E que você leve aonde você for, aonde você estiver, leve as boas novas do Evangelho e avise as pessoas que esse poder, esse resgate de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário está disponível a todo aquele que crer. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então a semana que vem nós ainda temos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Já vamos para a lição de número 25. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, irmãos. Até a semana que vem. Fique na paz, em nome de Jesus.